E aí, bom dia! Hoje vamos estar falando qual é o meu dosha, qual é o seu dosha. Gente, essa pergunta, ela é intensa, né? Como a gente quer saber aonde a gente se enquadra, entender os vários porquês, né? Da vida. Saúde. Malu tá entrando. Que alegria ter vocês aqui. Bom dia. Cá. Bom dia, linda. Tudo bem? Bem-vinda, tudo bem? E você? Obrigada. Tudo bem também, cá. Vamos falar hoje sobre os doshas, como cada um de nós podemos Sim, identificar isso em nós. simbora. Sem mais delongas, simbora. Né, Sim, Malu? sim, sim. Minha querida Você sabe companheira, que, professora de yoga, querida. sim, a gente sempre conversa bastante, né? A gente troca muito sobre esses assuntos. E nas aulas, os alunos começam a perguntar: Olha, vocês falaram, eu quero saber um pouquinho mais. Aí eu falei: Espera que terça-feira tem bate-papo, aí vocês vão poder perguntar à vontade para a especialista, que é a Carita, né? Então, Somos cá, hoje eu que todos. começo te perguntando o que são doshas, primeiro de tudo, né? Porque antes de saber qual é o meu dosha, às vezes parece que eu estou falando grego. Eu coloquei, o tema da live vai ser qual o meu dosha? Aí algumas pessoas, mas o que são doshas? Falei, calma, assiste que você vai aprender isso também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para esse pessoal, né, que me escreveu, e para quem está assistindo, o que são doshas, né? O que é isso? Sim, eu também pego, as pessoas também me mandam essa pergunta. É um questionamento, né? Então a gente começa pela base, que é dosha, e a gente vem, né, nessas duas últimas lives que a gente fez, a gente deu a introdução sobre o Ayurveda e a gente começou a falar sobre os 5 elementos. O dosha em si, tá normal o Tô som, ouvindo né? normal, normal, Que deu uma normal. chiada aqui para mim. Tá, pra mim tá ok. Mas o dosha é a caracterização do nosso perfil biológico. Então, qual é o nosso perfil biológico segundo o Ayurveda? Então, pode parecer complicado o perfil biológico, mas é isso mesmo, gente. Quando a gente tem 5 elementos que a gente vem falando, que é espaço, ar, fogo, água e terra, aqui vamos pensar assim, é o perfil do planeta, né? No planeta, aqui no nosso convívio nesse planeta Terra, a gente não tem a convivência com esses 5 elementos o tempo inteiro. Então, aqui tem um perfil biológico que a gente conhece do planeta. A gente sabe onde é o mar, onde tem rio, onde tem cachoeira, onde tem montanha, aonde são locais que ventam muito, enfim. Nós também temos o nosso próprio perfil biológico dentro do Ayurveda, e isso entra os doshas. O dosha é um nome dado para se classificar Vata, Pitta e Kapha, que são os 3 doshas, né, que a gente tem no Vata, a união de espaço e ar. Então, qual é o nome dado, né, na natureza? Quando a gente une esses dois, o nome dado pelo Ayurveda é Vata. Quando a gente une fogo e água, a gente dá o nome de Pitta. Quando a gente une terra e água, a gente dá o nome de Kapha. Tem uma razão para cada nome ser este, como que isso interage. Concorda comigo? É muito diferente quando você está no topo da montanha e recebendo bastante vento ou está lá embaixo no mar. A sua sensação no corpo é totalmente oposta. Então, também quando a gente tem esses elementos dentro da gente, cada perfil biológico vai ser diferente. Nós somos diferentes. E como que a gente começa a entrar nesse perfil biológico? A medicina ocidental, né, nós aqui do Ocidente, a gente tem muito o Uhum. ectomorfo, mesomorfo e o endomorfo, que coloca essas três e também é um perfil biológico, vocês concordam comigo? Né? Não tem assim, nossa, aí é uma forma de classificar diferente, mas também é um perfil biológico. O que tem de parecido e que hora se começa a ser diferente para a Ayurveda? O ectomorfo, a gente vê aquela pessoa mais magrinha. Então a gente linka com o vata, né? Aquela pessoa
que é ágil, móvel, ela come por ruindade, não emagrece, não engorda, desculpa, né? Tem toda essa questão que você fala assim, meu Deus do céu, né? É um ectomorfo. O mesomorfo é aquela pessoa que você vê que já tem uma musculatura rígida, já é uma pessoa que come o que quer e faz cocô direto, não tem problema com gases. Enfim, é uma pessoa muito bem resolvida, assim, numa questão de conviver com a alimentação. É bem mais fácil sendo mesomorfo. Um pouquinho de academia que faz o yoga já fica musculoso. Mas tem outras questões, né, de pita. Esse é mais pita. A gente tem também o endomorfo. Endomorfo é aquela pessoa que a gente olha que tem mais curvas, mais redondinha. A gente relaciona com o kapha. Só que a Ayurveda ela não vai parar em Vata, Pitta e Kapha, nessa identificação sua biológica. Que eu tenho recebido muito também essa pergunta. Mas eu postei agora, ultimamente, o post Vata, Pitta e Kapha, o que é cada um. E eu tive muita pergunta. Nossa, mas eu me identifico com os 3, ou eu me identifico com 2. Quem sou eu então, né? A gente não tem essa resposta. Olha, fulano vai ser Vata puro, ou Pitta puro, ou Kapha puro. Existem pessoas que são assim, mas não vai ser todo mundo. O que eu gosto de brincar é assim, pensa na praia de novo e pensa em Minas Gerais, nas montanhas. Você concorda comigo que lá em Minas Gerais, nas montanhas, naquela... você olha, tem aquela neblina, aquela montanha que você vê a nuvem carregada. Então ali tem muito mais cafa, água e terra. Vamos para a praia, quente. A gente quer ir para a praia, mas você vê a secura da areia. Você concorda que aqui a gente tem outros elementos envolvidos? Cada um tem uma porcentagem. Não é que aqui não tem cafa na praia. A água é cafa. Só que ela tem outros elementos diferentes de Minas Gerais. E cada um de nós vamos ser isso. Eu vou ter uma porcentagem de Vata, Pitta e Kapha dentro de mim, na minha constituição, diferente de 100% da humanidade. Nós temos que entender que existe o dosha, que você nasce com ele. Então, é aquele que é seu, é um blueprint. Isso não vai mudar. Por mais que você, né, você pode reduzir, enfim, mas ele não muda, é seu de nascença. Só que todos os dias nós temos alteração. O Ayurveda ele vem para equilibrar os doshas. Porque a ideia do Ayurveda não é não ter ou tirar o dosha kapha, tirar o dosha vata. Não é isso a ideia. A ideia é deixá-los em equilíbrio para você ter uma vida mais saudável. Então, a gente não tem que tirar nenhum dosha e ninguém aqui existe na face da Terra sem os 3 doshas. Então, por mais, vou colocar, eu sou Vata Pitta, né, como meu dosha. Tá vendo que eu já comecei a falar 2? Não falei um só? Vata Pitta. Porém, eu tenho Kapha. Senão eu não existiria se eu não tivesse Kapha. Então, a gente não elimina nenhum, só que cada um de nós vamos ter uma porcentagem. Você sente isso com seus alunos, Manu? Então, cara, na verdade, eu sinto em mim e nos alunos, né? Eu tenho bastante cafa, né? Essa da composição do corpo, né? Um corpo mais lento, um corpo maior. Eu ganhei uma bolachinha sexta-feira, deliciosa. Eu olhei para ela e falei, entendi, 2 quilos no fim de semana só por conta dessa bolacha. Então eu percebo que o meu metabolismo é mais lento, então eu tenho que tomar mais cuidado com a minha alimentação e com os meus hábitos. E tô achando tão interessante você falar sobre isso, porque eu sou Kapha Vata, né? E porque minha mente é bem acelerada e tenho esse movimento. Devo ter um pouquinho de Pitta, mas eu sempre quero estar na praia, né? Quem me conhece aqui há mais tempo sabe, eu sempre quero estar na praia. E você falando agora, eu nunca tinha refletido sobre isso, é porque eu me equilibro, a praia é Pitta, é o que me falta. Então, a hora que eu tô ali, eu me sinto equilibrada. Sim. E o meu filho já olha para o sol e fala, eu não gosto do sol, o menino é pitaço. Ele quer ir para o campo. Eu não quero sol, ele é totalmente quente, então ele não quer sol. E extrapolando, assim, né, indo para os alunos,
Eu percebo isso sempre, quando chega um aluno e fala para mim, né? Ah, hoje eu tô com um corpo tão cansado. Quando eu olho a composição, porque, né, pelo corpo é a forma mais fácil, eu que não sou especialista, mas estudei também um pouco da Ayurveda, eu vejo, entendi, deve estar mesmo, tá um dia chuvoso, esse corpo cafa, caramba, vamos movimentar, essa aula hoje precisa ter mais dinâmica, né? Eu, então, uma pessoa que é muito pita, eu tenho uma amiga que faz aula comigo, ela é pitaça, e olhos claros, cabelos claros, depois você vai falar sobre isso. E ela chega para mim e fala assim: olha, eu pratiquei yoga há 10 anos atrás, olha a postura que eu fazia. E assim, uma postura que nem eu nunca fiz. Mas porque ela é pita, ela tem um objetivo e o corpo dela é forte, o corpo dela consegue alcançar alguns resultados com muita facilidade. Então, eu vejo isso nos alunos sempre e é muito bonito poder observar essa singularidade, né, de cada um dentro da nossa casa e no nosso espaço de convívio, porque a gente vai percebendo que tem uma inteligência maior regendo essas pessoas. E aí a gente acomoda a singularidade do outro, sem querer modificar ninguém, compreendendo Isso, desde um lugar muito mais amplo, né? Eu isso acho que mesmo. essa é a grande beleza, né, Carita? E se entender traz também uma compaixão, né? Porque a partir do momento Boa. onde você vê, nossa, tá todo mundo indo para a praia, vamos dizer assim, né? E pode ser que seu filho fale, mas eu não tô afim, eu tô afim de ir lá para Minas Gerais, né? Sim. Até essa compaixão, mas por quê? Né? Porque a gente tem, nós somos seres que gostamos de viver em comunidade. E às vezes o que um grupo está fazendo, pode ser que eu sinta que eu não quero fazer isso. E se eu souber a minha natureza, se eu conhecer um pouquinho dos meus elementos, como que os elementos estão em mim, vai ser mais fácil eu ter compaixão e compreensão sobre o meu papel, né? E também falar, não, realmente, pode ir, eu não vou, né? Eu vou para outro rolê, né? Isso que você está colocando é fantástico. É, eu lembro, eu me relacionava com uma pessoa por muitos anos e ela acordava e não tinha fome. E eu acordo com fome. E a gente nunca tomou café da manhã juntos, assim, comendo aquele café demorado. Quem é cafa sabe do que eu tô falando, de sentar na mesa e come, conversa, e come, come. Eu não tinha esses momentos, eu não entendia qual era a dificuldade do outro em sentar e tomar um café da manhã demorado comigo. Percebe? Aí depois, quando eu fui me aprofundando, poxa, ele era, né, o meu ex-marido, super vata. E ele era vatíssimo, ele não tinha fome nunca. Como é que eu ia tomar um café da manhã demorado com tanto ar e éter, né? Tanta velocidade. Enfim, então A até gente vai isso nas falar do nossas relações metabolismo. Uhum, muda tudo você conhecer muda. o outro, até para se relacionar, se cobrar, né? Eu queria que Isso. você falasse, Cá, um pouquinho sobre cada um, né? Como que se comporta cada um desses elementos. Senão a gente fica falando, eu fico falando aqui, parece que estou falando grego com quem está Não, mas... ouvindo. E a Gita até tá falando aqui que ela se identifica com CAFA, mas ela ainda não conseguiu compreender o secundário ou o terciário, que ainda tem o terciário. Vamos então aprofundar em cada um para a gente conseguir entender, né, como que isso pode ser diferente para todos nós. Então vamos começar pelo rei Vata, o rei Pita e o rei Kapha. Eu coloco o rei, porque assim, imagina, eles são os principais e depois a gente vê como que eles se quebram dentro de cada um de nós, tá bom? Então vamos lá, Vata, gente. Se você, quando você quer olhar uma percepção assim, de bater o olho e ter uma ideia, tá? Não é que você vai acertar, mas ter uma ideia. O Vata, normalmente, ele é muito alto, uma pessoa de estatura, né, que você fala, nossa, aquela pessoa é alta, ou ele é muito baixinho. Porém, ele vai ter a sua. Você vai conseguir ver os ossos, eles são predominantes, e não é uma pessoa que vai ter aquele desenvolvimento muscular. Você fala, nossa, né, que desenho que tem aí. O Vata, como ele tem atributos de seco, leve, frio, áspero, sutil e móvel. Eu estou falando os atributos para a gente começar a entender que, olha só, se ele é seco, o que significa ser seco? Pensa no vento passando. Ok, mas isso fica no sentido figurado? Não. Ele significa que tudo que ele colocar, que ele comer, se alimentar, pode ser que seque. E isso entra tecido, perder musculatura, perder tecido. Então, por isso que para ele é tão difícil ganhar massa magra, que ele fica, ele vai lá, come, faz o exercício, faz o que ele tem que fazer, só que ele seca muito rápido.
Então, a gente tem que estar o tempo inteiro colocando oleação mesmo, interna e externa, com manteiga ghee, com óleo de gergelim, para estar trazendo menos secura. Ele é leve, então ele é ágil. Sabe aquela pessoa que vai andar e já chegou e você está lá atrás ainda? Você fala, nossa, mas você anda muito rápido. O Vata, ele não, como ele é muito ar e espaço, ele voa. Ele não consegue, é uma coisa assim que ele não consegue falar, nossa, eu vou dar um passo aqui e eu vou dar outro passo aqui. Deve, faz bem para ele. Mas a natureza dele, se ele deixar, ele vai sair correndo. Então ele é leve. E ao mesmo tempo como ele é leve, ele muda de opinião muito rápido, ele se adapta muito rápido, porque ele é leve. Ele chega num ambiente novo e logo ele tá falando. Então a fala também, como é muito, pensa, área e espaço, a fala é o quê? Fala, audição, é tudo Vata. Então ele vai falar muito, porém já chega uma hora que o Vata ele não aguenta mais barulho. Se o som tá muito alto, se tem muita gente falando ao mesmo tempo, ele é super sensível. Que pensa, pro Vata, essas ações é amplificada. Então, o que normalmente um Pitta e um Kapha ouvem do volume do som, da caixa de som, o Vata vai ouvir mais alto. Aquele que 500 pessoas falando ao mesmo tempo, ele vai ficar agitadíssimo, estressado, ansioso. Por quê? Ele vai falar assim, nossa, eu não consigo estar nessas 500 conversas ao mesmo tempo. E eu tenho que estar. Porque eu tenho que saber de tudo. Porque eu sei um pouquinho de tudo. O Vata, como ele não é profundo, ele é sutil, ele tem a capacidade de aprender muito rápido, só que ele esquece rápido também. Então, pô, já pegou, já entendeu, já entendi, já tô fazendo. Pergunta amanhã. Ele esqueceu. Tá, então assim, eu lembro eu estudando para provas, eu tinha que fazer, nossa, Senhora Aparecida. Porque assim, eu pegava. Só que para fazer a coisa ficar é um trabalho. Então, o Vata, ele, toda essa leveza dele traz isso. Ele é áspero. Lembra que ele é seco? Então, se ele é seco, ele vai ser áspero. Vai ter aquela tendência da pele seca. Você vai pegar o pé aqui atrás e vai falar, sabe assim? Precisa de hidratação. Ele precisa ficar estável, hidratado. Ele é sutil, como a gente está falando, e imóvel. Então, pensando nisso, ele é totalmente instável. Vocês concordam comigo que essa pessoa é instável? Hoje ela tá de vermelho, amanhã ela tá de rosa, amanhã, entendeu? Branco, azul. A cor predileta dela muda. Tudo muda para Vata. Nada é estável, porque não tem como você prender o vento. Gente, pensa no elemento. Não, eu vou prender o vento aqui. Ninguém prende vento. Então é impossível se prender, ele é livre demais. E isso, gente, pensa no apetite, que é a base para você saber quem é o seu dosha. O apetite, o metabolismo dessa pessoa que é extremamente instável, o apetite vai ser instável também. Ele é assim, ó. Ai, tô com fome. É hora do almoço, tô com fome. Mas eu tô fazendo aqui um projeto, porque ele esquece, que ele começa a trabalhar ou conversar com alguém, ele esquece da fome. Ai, eu tô com fome, mas o papo aqui tá muito bom, vamos continuar conversando. Passou uma hora e meia, ele já esqueceu que ele tá com fome. Vai dar 4 horas da tarde, ele vai lembrar, eu tive fome, mas eu esqueci de comer. Então, como ele não tem rotina e como a fome dele é muito instável, pode ser que um dia ele acorde com fome, pode um dia que ele não acorde com nada de fome. Então, esse é uma coisa muito fácil de se definir num Vata. Então, veja a estatura, veja qual é o seu apetite, qual é o seu metabolismo. Então, isso é muito chave mesmo. Se você percebe que você consegue ser enganado pela fome, tipo, uma conversa a mais, um trabalho a mais, você já esqueceu da fome? É possível que tenha Vata aí em predominância. Tem alguma dúvida de Vata? Deu para esclarecer, gente? Eu queria colocar um pouquinho, né? Como que é esse Vata chegando para a aula de yoga? Ele chega e fala assim, olha, eu já tentei várias vezes começar a praticar yoga, mas eu não tenho paciência, yoga não é para mim, mas assim, todo mundo me fala que faz tão bem, eu tô tão agitada que eu resolvi chegar até aqui. Então, é muito engraçado como chega um Vata.
E a dificuldade no início do Vata é estar presente, porque, né, que você explicou, tem todo esse movimento. Então, eu que vou dando aula, né, a gente vai lá, então o Vata já está aqui, ó, ele está no movimento, né, ele está com os olhos abertos, eu falo, fecha os olhos, o Vata tem uma dificuldade em aquietar, mas quando vai, é muito bonito de ver o caminho de um Vata se equilibrando, né, que a ideia da aula é equilibrar, porque ele vai aos poucos se reconhecendo em equilíbrio. Mas é interessante esse movimento, se a gente começa a perceber nas pessoas, né? E eu queria até fazer um comentário. Às vezes eu que tenho filho pequeno, os comentários, né, giram um pouco em torno disso. Fulano não come, fulano tá magrinho, né? Eu vejo muitas amigas reclamando. Eu falo, mas talvez ele não tenha tanta coisa, tanto fogo digestivo para digerir tudo isso. E respeita, se tiver fome, ele vai comer, né? É sobrevivência, então é tão lindo isso. Ontem eu falei, gente, isso é lindo, porque a gente passa a compreender o outro, né? E infelizmente, assim, na nossa própria linha de saúde, se a gente for nos padrões oficiais, vai ter ali qual é o peso de uma criança, qual é a altura ideal, né? Por mais que tenha ali uma curva que você pode pertencer, mas ela é muito assim, padrão para todo mundo, né? E a gente tem que lembrar, isso é de nascença. Então vai nascer bebê mais vata, bebê mais pita e bebê mais kapha. O bebê mais pita, ele vai querer mamar o tempo inteiro, ele tem muita fome. O bebê kapha, ele tem já acúmulo, ele já nasceu com bastante. Pode ser que ele não tenha tanto apetite. O bebê vata, você vai ter que descobrir todo dia o que vai acontecer com ele. E não, você não pode se assustar. Nossa, hoje ele teve mais apetite, amanhã ele vai ter menos. E isso é uma coisa que a gente tem que já começar a respeitar logo quando a gente tem o bebê na mão, né? Esse meu bebezinho, ele é 100% diferente de todos os outros bebezinhos que todas as mães vão querer comparar, né? Então volta, centra, né? Coloca o teu amor, visualiza e observa o teu bebê. Isso que você está colocando é fantástico, porque pessoas que são vata, elas começam a narrar, né? Interessante. Nossa, quando eu era criança, minha mãe me obrigava a comer, ou então eu tinha que comer. Meu irmão comia tanto, eu não conseguia comer, né? Tem essa comparação. Isso. E a gente com o filho, a gente fica... Nada é tão ruim quanto ver seu filho não comendo. Você tem uma sensação que ele não vai sobreviver, né? Eu, uma mãe cafa, imagina, né? Eu fico assim, nossa, não comeu hoje, mas por que será? E aos poucos você fala, tá tudo bem ele não comer hoje, tá tudo certo, né? Então a gente ter essa compaixão, acho que você usou a palavra muito boa, né? De observar o outro desde um lugar maior. Vou frisar bastante isso, porque é desde um lugar maior. É você olhar, né? Um olhar. Quando a gente amplia o olhar, a nossa compreensão também se amplia, né? Isso é muito bom. Mas pode continuar, Cá. É maravilhoso, é maravilhoso mesmo, é nossa, é sempre nossa, mas é uma entrega mesmo que você tem que ter de... Porque, pensa bem, nós queremos viver em grupo e a gente quer ser parecido, porque isso traz pertencimento. E a Ayurveda vem e avisa, olha, você é 100% diferente de todo mundo e você vai ter que descobrir que planeta você é, quem é você. Então, tem um grau de decepção, porque a gente vem querendo ser igual a todo mundo há muito tempo, porque isso nos dá a sensação de grupo, de pertencimento, e vem uma notícia aqui que não. Você é diferente, você vai ter que encontrar qual é o seu mapa. Se você chama Virgínia, a Virgínia vai ter o mapa dela, a Malu tem o mapa dela, o Antônio tem o mapa dele. Então, essa descoberta, né, e ao mesmo tempo te traz muito poder, esse autoconhecimento. Você sabe, cara, eu vou trocando que talvez as pessoas se identifiquem também, né? Eu, por ter cafa, sempre tive, assim, facilidade de engordar e as curvas, né? Então, eu era uma criança com as pernas gordinhas. E eu falava assim, mãe, eu quero ter um vão entre as minhas pernas, porque todas as minhas amigas eram com as pernas mais fininhas e as minhas pernas encostavam uma na outra. E eu cresci com isso, assim, com vergonha de pôr maiô. Depois você vai mudando, né? Vai crescendo, vai mudando, vai se reconhecendo. Mas a minha infância foi de muito sofrimento porque eu era cafa, porque as minhas pernas colavam uma na outra e nada, eu poderia emagrecer muito. As minhas pernas encostam. E isso era tão difícil para eu aceitar. E coitada, a minha mãe também não tinha como me falar, minha filha, Sim. você tem muita água e terra, né? Não.
Então eu cresci com isso, olha que coisa, que, né, que ignorância de si, e com todo respeito aqui a palavra ignorância, né? A gente ignora o que não conhece. É onde não tem a luz, E, né? Mas, Linda, uhum, vamos pegar esse seu exemplo maravilhoso, com muita compaixão. Quantas, né, crianças, adolescentes estão se comparando hoje? Como que o meu corpo tem que ser, né? Então, eu não gosto que a minha pele encoste, porque deveria ser retinho, como um vatinha, né? Mas eu isso. tenho mais predominância CAFA, né? E como que isso faz para ser lindo, né? Como que eu faço pertencimento sendo diferente? Pode ser que eu tenho três amiguinhas mais vatinhas e daí vem eu, né? Com Sim, mais sim. curva. E como que eu fico, né? Então aí volta para autoestima e amor próprio, esse desenvolvimento mais do que necessário de que você não precisa ser igual a ninguém ou parecida com ninguém para ser amada, né? E para ser linda, para ser gostosa, para ser divina. É, a gente precisa só entender esse aspecto que você traz para o grupo, né? Vamos pensar em manada, você traz para essa comunidade estabilidade. Você traz calma, você traz acolhimento. Essas curvas, essa retenção de terra e água, ela traz muita estabilidade. Todos nós precisamos disso. A gente vai deixar a live gravada assim, amores. Então agora eu vou continuar, vou pular para o Pita, tá? Então a gente falou de Isso. Vata, vou falar de Pita agora. Como atributo, gente, Pita é penetrante. Pensa assim, uma flecha entrando. Então, o Pita, normalmente, como estatura física, ele é o mesomorfo. Então, vai ser aquela pessoa mediana, ela vai ter uma musculatura de fácil desenvolvimento, então, aquele corpo bonito. E falando em bonito, para Pita, a beleza é extremamente importante, porque ele tem fogo nele, ele tem sol. Então, a pessoa com muito sol, ela brilha. Sabe aquela pessoa assim, ó? Tá todo mundo numa reunião, numa palestra, aquela pessoa chegou atrasada, mas todo mundo parou para olhar, né? Não é ninguém, né? Mas nossa, você viu quem chegou? Pode postar, é Pita. Porque ele brilha tanto que ele chega em qualquer local, as pessoas querem saber quem ele é. E normalmente ele é muito bonito. Olhos claros, cabelos, o nativo, cabelo ruivo mesmo, né? Aquelas sardinhas, aquele olho lindo, claro. É lindo mesmo, né, gente? Eu acho que isso a gente tem que colocar. A beleza, ela existe. A beleza é de Deus. E assim, só que o Pita, ele prioriza isso absurdo. Então vai ser aquele que vai estar na academia e vai estar se olhando o tempo inteiro, tirando foto de várias maneiras. Ou vai estar no yoga, mas quer tirar a camisa e quer, né, olhar. Tipo, é tanto... eu faço tanto para ter um corpo bonito, eu tenho que mostrar. Então é aquele que quer ser visto, né? O Pita, ele tem essa necessidade e tem essa necessidade também de competição. A competição não precisa ser com o outro, mas ele quer, por exemplo, se eu fiz, que nem você falou, se eu fiz aquela postura ontem, ai, amanhã eu tenho que fazer essa postura melhor e eu vou me challenge, né? Eu vou me desafiar mais. Então o Pita é esse fogo. Tô colocando a camisa aqui porque ele é essa representação mesmo do sangue, do vermelho. Ele é penetrante, ele chega. Quando ele vai falar alguma coisa para você, o Peter ele não consegue falar assim: olha, Malu, eu acho. Não, ele vai chegar assim: Malu, a gente já falou sobre isso, você não entendeu ainda? Ele dá soco. Ele é o puro da luta, Sim. né? Então ele traz essa, mas é um líder nato. Ele faz as coisas acontecerem, ele metaboliza tudo. Então ele é penetrante, ele é determinante, ele é quente. Então esse quente pode estar nos órgãos, estar na pele, aquela pele avermelhada, aquela pessoa que fica com raiva, cabeça quente. Ele é quente, gente, ele é intenso. Ele vive as coisas assim à flor da pele. E ele tem um metabolismo, como ele é tão intenso, pensa no metabolismo de um pita. É o tempo inteiro ali, tô com fome. E se você não der comida para essa pessoa, ela vai ficar com muita raiva, ela vai ficar muito impaciente, ela vai ficar muito irritada. Ela não conversa com você. Ela fica PUTA, assim, entendeu? Se ela não come. Ela tem que comer. E assim, por que ela tem que comer? A fome é tão grande que os ácidos começam ali, quero, 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 quero. Se você não dá também, se você não silencia com um pouco de alimento, ele começa a sua autocatabolização.
Ele esquenta tanto que ele come a si mesmo. Então, assim, é real, não é brincadeira. Aquela pessoa que fala assim, eu queria dormir mais, mas eu acordo com vontade de ir no banheiro e com fome. Pita, pita, né? Eu tenho que comer, que eu tenho muita fome. Então, assim, além disso, como ele é muito quente, é aquela pessoa que vai ter odores mais vívidos. Então, o suor vai cheirar bem, as fezes, a urina vai ser mais amarela. Então, tudo com ele tem coloração e tem muito cheiro, ele é intenso, tá? Então, assim, é uma pessoa que, para equilibrar tudo isso, eu brinco bastante com os pacientes. A gente tem que tomar cuidado para esse fogo lindo não virar fogueira, tá? Então, Ô, ele é. Ká, eu queria. Ah, desculpa. Mantém, que tá ótimo. Eu vou fazer uma inferência, mas depois. Ai, meu amor. Peraí, que já te dou a Claro, palavra. não, manda. Além do odor, ele tem um pouco de oleosidade. Ele não chega a ser tão oleoso como o cafa, mas ele é um pouco oleoso. Ele vai reclamar de zona T, ele vai fazer essas reclamações, tá? De não querer fazer tanta oleação, que ele não gosta. Óleo de coco é muito indicado. A Karen tá aqui perguntando como é um pita vata, né? Então, cada um vai ter o pita vata, o vata pita. Só que cada um deles vai ter uma porcentagem, vão ser diferentes. Então, eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou Vata Pitta. Lógico que eu tenho Kapha, gente, mas é tão pouco que eu não coloco como dosha, tá bom? Mas eu tenho Kapha. Vata Pitta. Então, eu tenho o Vata em maior predominância que o Pitta, que foi esses dois que a gente acabou de conversar. Como que eu sou? Eu tenho que observar todos os dias como que eu sou sendo Vata Pitta. Agora, no verão, o meu pita aumentou um pouquinho. E isso muda tudo. Então, a gente também sofre influência o tempo inteiro do clima, de qual é o meu estado emocional, com quem eu me relaciono, como é meu ambiente, como é meu estilo de vida. Então, essa observação, como é ser um kapha vata, um kapha pita, um pita vata, tipo, ela é diária. Como que eu estou. Então, você sempre vai acordar, eu acordo e já começo a observar. Eu tô com fome? Como que eu tô? Eu tô agitada? Eu tô calma? Né? Eu fiz cocô? Como que eu tô? Tá tudo bem? O cocô saiu fácil? Eu tô com sede? Que você começa a ter ideias de como que você está nesse dia. Daí você faz sua refeição ou não faz, se você não tiver com fome, você vai tomando chazinho, água morna, enfim, e vai observando. Daí veio aquela fome. Normalmente a minha fome vem lá pelas 9. Ok, acordou meu fogo digestório. Hoje ele acordou às 9, tem dia que ele acorda às 8, tem dia que ele acorda às 10 e tem dia que ele vai acordar meio-dia. E é muito importante você respeitar. Não é porque é 10 horas e eu tenho que comer. Se você está com zero fome, você tem zero metabolismo de quebra. Então você engorda se você comer. Você cria ama, toxina, alimento mal digerido dentro de você. É a morada da doença. Vou passar a palavra antes de eu passar aqui para a Cafa, querida. Não, tá surgindo tanta coisa boa aqui que eu queria ir colocando para ir respondendo, né? O Rafa colocou aqui como aliviar os efeitos desses condicionamentos, né? Como que a gente alivia? Porque às vezes você percebe que está ficando ali com um dosha agravado, né? Tô muito pita hoje, eu tô muito vata, eu tô muito kapha. Como que eu consigo aliviar isso, cara? Eu sei que com yoga a gente consegue, através das posturas, de respirações específicas para cada dosha, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas tem também a questão da alimentação, né? Porque eu sei que você domina isso muito bem. Como seria esse alívio desses efeitos? Porque quem é muito pita tem até a queimação no estômago, É né? isso mesmo. Tem É isso mesmo. aquela queimação. Então, como que pode aliviar? Como que você recomenda? Como seria isso? Eu já vou dar dicas nutricionais, daí eu fecho o CAFA para a gente ter os três, e daí eu Tá, volto em como equilibrá-los, pode ser? pode, claro. Mas Pode? eu queria colocar só o Que pita, isso ele vai acaba sendo existir, né? bastante isso. O pita ele acaba sendo bastante competitivo, né? Ele tem essa ardência.
E como no dia a dia a gente pode também olhar com compaixão, né? Às vezes a gente está com alguém que é muito competitivo em casa, às vezes é o nosso próprio parceiro, né? Fala, nossa, fica competindo comigo, e às vezes a gente vai para uma nuance de que o outro está competindo, quer brilhar mais, mas ele é pita, deixa brilhar, tá tudo bem. Se você não é pita também, deixa que brilhe, né? Essa percepção, porque eu tenho contato com algumas pessoas que são bem pitas e eu fui aprendendo a lidar com elas de uma forma que psicologia nenhuma entende. Eu vou lá para a Ayurveda mesmo. Tem muito fogo, tem que brilhar, deixa que brilhe, né? A Faz gente vai parte do também dharma dessa pessoa. acomodando a verdade dela, que não vai mudar. É muito maior do que a pessoa, o dosha, né? Então não é só uma questão cognitiva, é uma questão que é a minha natureza, é de onde eu venho, é essencial em mim esses elementos predominantes, né? Então isso também tudo é para o equilíbrio, tudo é para o bem-estar, né? Mas era isso que eu queria colocar também. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui, né? A Dani está perguntando da língua dela com a marcação ao lado. O Ayurveda também entra, né, nesse diagnóstico da língua, que é uma forma da gente estar fazendo o tratamento, né, e olhando o que essa pessoa precisa. Quando você tem marquinhas de dente na língua, a possibilidade de você ter deficiências nutricionais. É essa leitura, daí teria que um aprofundamento para isso. Mas, Malu, você tem toda a razão, é uma coisa assim, esse autorrespeito e respeitar o outro e qual é o dharma que essa pessoa nasceu. Porque, com certeza, gente, como que se torna, como que acontece o dosha? Quando papai e mamãe fizeram amor, naquele momento da concepção que eu recebi 50% de papai, 50% de mamãe, ali tem uma resposta olhando para os cosmos, para Deus, uma missão. Ali tem quem é a Carita, quem é a Malu e quem é cada um de vocês. O que a gente veio entregar aqui na Terra. Então, a gente ter esses doshas tem uma razão. Então, se a pessoa ela veio com mais pita para brilhar mais, tem uma razão. A gente só reza e ora que essa pessoa faça coisas boas com essa força, porque é muita força. Pessoa com muito sol, o professor costumava dizer assim, bunda para a lua, sabe? Fez uma letrinha de música lá, cantou uma vez no YouTube e já explodiu. É muito sol. Então, assim, vamos rezar e orar para que essa pessoa ela tenha desfrute dessa facilidade, né? Com a beleza dela, com a forma dela, para passar coisas boas para a humanidade, né? Mas também uma pessoa que nasceu com a predominância kapha, que ela é mais estável, ela não gosta de tanta mudança, ela tem uma predominância de nutrir a vida, ela nutre. Vamos pegar assim, Magazine Luiza, uma empresa super antiga, estável. Olha para a dona, estável, esperta, mas você confia nela. Então, a gente precisa desse dharma também, se concorda comigo? Senão a gente não teria nada. Imagina se fosse todo mundo vata. Não tinha nada, gente. Não tinha nenhuma casa construída. Não tinha uma instituição de ensino. Porque o vata sozinho, ele não consegue ficar nada. Ele tem a ideia, é assim, ó. Gente, tive uma ideia. Esse terreno aqui, uma casa assim, ficaria lindo. E ele vai lá, e ele, olha, vai ter isso, isso, isso. Não sai do papel. Vata puro não vai sair do papel. Ele vai precisar de outras pessoas para vir e falar, ok, vai vir um pita e vai falar assim, ok, então agora eu preciso contratar fulano, fulano, fulano para fazer esse projeto, muito legal, tá bom? Daí vem o Kapha e fala, tá bom, o que a gente precisa? A gente vai estabilizar, então aqui a gente precisa de uma fundação para que nada caia. Entende? Tipo, é uma equipe e tem uma razão nesse planeta que cada um tem uma predominância mesmo. Cada um tem uma mistura, né? E isso é lindo. E isso que a Malu tá falando, vamos deixar ele brilhar, ou vamos deixar o outro ter a estabilidade dele, ou vamos deixar o outro ser criativo e respeitar que ele vai ser criativo e ele não vai ter força suficiente para ficar aqui para sempre. E tá tudo bem. Tipo, a missão dele é ir para outro lugar e fazer outra coisa. E o Pita, ele tem que gerir as coisas, digerir, né? Colocar a coisa, né? A gente come banana, mas a gente não faz as fezes de banana.
O Pita foi lá e metabolizou a banana. Colocou o chefe lá, ó, enzima tal, lactobacillus tal, órgão tal, faz isso e pum, né? Então, é respeito a todos. E tem um motivo lindo que cada um de nós nasceu de uma forma. Todos nós temos Dharma para entregar no planeta. O Kapha. O Kapha, gente, a gente já vem dando spoilers aqui, né? Mas como atributo, ele é úmido. Então pensa que a união de terra e água misturou. Isso aqui não é úmido? Pensa comigo esse barrinho. É úmido. Então, se ele é úmido, você concorda comigo? Pensa num barro. Ele vai ser pesadinho, não vai? Tem uma densidade. Não é vento e nem é fogo. Pegaram isso? Pega essa estabilidade. Então, ele é úmido, com certeza ele vai ser pesado. Se ele é pesado, ele é estável. E ele é oleoso. Então, ele não precisa de muito óleo em cima dele. E nem beber muito óleo. Ele já é óleo. Então, é aquele dosha que a pessoa que vem com predominância de Kapha, a gente não coloca um monte de manteiga aqui, um monte de oleação. Não. Essa pessoa, ela já é. Compreende? Que se eu vou lá e dou mais do que ela já é, eu agravo, eu subo isso demais. E ela fica desequilibrada. Então, se ele é, olha só, já falamos que ele é úmido, pesado, oleoso, então ele é lento. Pensa na tartaruga. Só que ela é lenta, pensa na tartaruga. Quantos anos uma tartaruga não vive? Muitos anos, 400 anos, 300 anos. Então, uma tartaruga vive muito tempo, 200, 150, né? Uhum. Cada uma vai... me contaram de uma de 400 anos. Mas o que é isso, Kapha? Porque tem tanta nutrição, tem tanta coisa, nutrição mesmo, tecido bom ali, gordura também, gente, é coisa boa, mas deixa você estável. Então, digamos, eu brinco com uma amiga minha que é bem cafinha. Eu falo assim pra ela, a gente acabou de entrar em greve. Terceira greve mundial, acabou comida. É o que você tem em casa. Tem eu e tem você. Quem morre primeiro? A Vata. Concorda? Faz sentido para vocês, gente? Me responde isso. A Kapha, ela é maior. Ela segura mais. Lembra que ela é terra e água? Ela segura mais. Tanto os nutrientes, as vitaminas, os minerais, proteína, gordura, músculo. Ela segura isso. A Vata, lembra que seca? Lembra que ela cataboliza? Então, a gente já sabe aqui o que acontece se a gente tiver uma guerra. Quem fica no planeta. E o Kapha, gente, ele é frio. Isso é uma coisa que ele entra em contrapartida com Vata. Vata vai ter as extremidades frias. Lembra que é vento? Kapha também. Kapha tem frio. Só que ele é úmido, diferente de Vata que é seco. Então, Vata e Kapha são parecidos, mas têm as suas diferenças. Nisso que ele é frio, é muito importante, porque se a gente fica dando salada crua para Kapha, que já é frio, eu gelo ele. Não vai ter metabolismo vivo. Eu congelei a pessoa. Imagina uma pessoa gordinha congelada. Vai ficar assim. Então, a gente também tem que saber, né, como testa. As minhas mãos são frias, os meus pés são frios, eu passo frio. Eu sou aquela pessoa que pede uma mantinha, uma jaquetinha, e tá todo mundo morrendo de calor, pedindo para ligar o ar-condicionado. Começa a observar isso na sua natureza, tá? Então, o Kapha, para ele ser tudo isso, ele vai ser uma pessoa que você vai olhar e vai ser mais redondinha, vai ser violão. Vai ser isso que a Malu falou, vai encostar a pele uma na outra, talvez. Vai ter um bumbum mais arredondado, vai ter seios mais predominantes, vai ter abundância de cabelo. Lembra que ele é nutrição pura? Ele vai ter um bebê e vai jorrar leite. Né? Então, assim, são várias coisas que Kapha tem, porque ele tem tudo em excesso, até amor. Ele tem muito amor para dar. Pensa naquelas nonas. Você quer deitar no colo dela, daí você deita no colo dela, é tudo fofinho. Isso é Kapha, gente. A gente quer deitar, a gente quer ser acomodado no colo deles. Normalmente uma vovó já tá, né?
Então, assim, a gente tem que observar isso dentro de nós. Porém, ai, cara, então só tem 3 doshas? Não. Nós temos 3 doshas, só que cada um de nós podemos ser até 10 possibilidades. Antes de eu entrar nessas 10 possibilidades, tem alguma colocação, Má? Eu queria colocar, né, essa questão do Kapha, que me é muito familiar, que bate, às vezes a gente dá exemplo do que é em nós, né, fica mais fácil. Eu, publicando essa questão do Instagram, quando eu vejo, eu falo, gente, é muito coração, eu ponho coração em tudo, socorro de mim, assim, a gente, e não é, é natural, quando você vê, nossa, que vai um coração, né, às vezes vai coração, a pessoa que recebe, que não tá entendendo, fala, nossa, para que tanto amor, né? E é da gente, é tão interessante isso. Eu tinha uma amiga também, terapeuta ayurvédica, que ela falava assim, olha, se você for escolher vir filho nessa terra, seja filho de uma mãe Kapha, porque é uma mãe que acolhe, que abraça e tudo mais. Então, eu vejo isso muito em mim, que tenho bastante do Kapha, mas que às vezes a gente se afoga, é muita coisa, é Se muito mel. afoga. Você fala, ah, chega, nem eu quero todo esse mel que eu tô tendo, né? Então, é interessante isso, o equilíbrio, né? Isso, Cadê um pouco de pita para digerir isso tudo? isso. E até um pouco de vata para secar um pouquinho. Porque com Sim, esse Kapha, ele tem uma tendência de se apegar muito às coisas. Então, assim, ele se apega às pessoas demais, ele se apega a coisas também. Tipo, essa é meu sofá, essa é minha cama. Tem esse apego, né? E esse amor, essa nutrição, vem dessa nutrição, né? Então, você tem muito carinho, muito. É uma coisa assim que é fácil, é natural para um Kapha amar. isso. Abraçar, chorar junto, né? Tanto é que ele não come por fome, ele não tem fome. Cafanato não tem fome. Ele come por amor para comer junto. Ah, não, eu vou perder aquele papo. Ah, não, eu tenho que ir lá conversar. Ah, não, eu tenho que ficar junto. Ah, não. Né? O cafanato, gente, o metabolismo é tão lento, que ele vai comer uma maçã e vai demorar para essa maçã ser digerida. É aquela pessoa lá que eu atendo fala: não, eu tomei um chazinho. Eu não, qual foi o seu café da manhã? Eu tomei um chá. Deu, ah, tá bom. Eu tomo um café da manhã, dessa pessoa é chá mesmo, porque o chá. E à tarde, e à noite, né? Essas pessoas que já estão se equilibrando, que normalmente eles, a hora que você chega comendo o mundo. Daí a hora que a gente começa a perguntar se você tem fome, você percebe que você não tem fome, que você tem vontade de comer por estar com o outro ou por você mesmo. O comer emocional. O Kapha é o que mais sofre com comer emocional. Que como tudo para ele é emoção, ele é água, a água é emoção. São baldes de emoções, sente tudo. Então, para ele se afogar na comida para equilibrar suas emoções, para tentar, né? Porque como ele é muito apegado, qualquer coisa ele sente vazio. A pessoa demorou 10 minutos para voltar, ele já sentiu o vazio. Tipo, ai, né? Nossa, você que esqueceu de mim? Você que não vai ligar? Então, assim, é muito fácil para o Kapha entrar nesse vazio do apego. Tá? Ele quer uma resposta muito contínua, como é ele contínuo. O Kapha é muito contínuo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ele vai ter uma rotina estável. Ele vai ser aquela pessoa que vai ter um trabalho na vida ou dois. Ele vai morar em uma casa ou duas. Ele não gosta muito de mudança. Ele não quer muito saber de alteração, de novidade. Então, assim, as outras pessoas que são mais vata ou pita, que estão com novidade o tempo inteiro, pode trazer para o Kapha assim uma insegurança, tipo, cadê? Mas você falou para mim que você ia ali, você já foi em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. A Karen está colocando aqui 35% vata, 30 e 30 pita. Isso, amiga, é uma boa forma de você ir sentindo isso, né? Cada um de nós vamos ter uma porcentagem de cada um. Então, além disso, para um Kapha é muito fácil ele ficar triste, né? Porque ele vai do 8 a 80 muito rápido. Ele tem que tomar cuidado com isso, tá? E esse amor, o que eu vejo muito em consultório, que eu gostaria de estar falando sobre o Kapha, é ele querer falar sim para todo mundo e não saber falar não. Porque ele tem muito medo de magoar as pessoas.
Então, a pessoa pede para ele, tipo, a lista e ele fala, tá, faço. E ele não, ele, daqui a pouco ele não, ele para de existir. Ele só faz as coisas para os outros, ele só, né, leva fulano para o médico, vai pegar fulano, vai pegar, sabe assim? Aquela coisa. Uhum. Final de semana vai atender o outro da parente lá que tá doente. Tipo, tudo é ele. Ele não consegue falar não, de medo de magoar. Então, o desafio para o CAFA também é estar ok magoando alguém. Porque viver é magoar alguém. Gente, eu tô aqui falando, tô falando com amor, tô falando com vontade de ajudar. Tem gente não gostando, tem gente ficando magoado. O que eu posso fazer? A gente tem que começar a O, ficar ok. o Kai, quando um CAFA chega para aula de yoga, eu sou uma professora CAFA, né? Claro que eu tenho tudo, tenho bastante do Vata também, mas quando chega uma pessoa Vata para fazer aula de yoga, aí eu coloco ela numa postura de estabilidade, né? Então, vamos pensar quem pratica yoga. Postura do guerreiro, os dois pés apoiados no chão e fica na permanência. O CAFA fica ali, ó, 2 minutos, 3, tranquilo, ele está estável, uma postura que desperta elemento terra, ele fica ali tranquilo. Coloca para saudar o sol um aluno CAFA, que é o que desperta, né, essa energia solar, ele gera um desconforto, ele está ali fazendo aquela sequência, 1, 2, no terceiro minuto ele já está assim, meu Deus, quando isso vai terminar? Claro que quando termina a aula, ele vai estar equilibrado, porque faltava esse elemento fogo, né, para estar desperto. Mas no começo isso gera desconforto para uma pessoa que é CAFA, porque ela quer o que é parecido com ela quer ficar no guerreiro 3 minutos. Então é muito interessante quando você vai praticar yoga, você perceber quem é você ali, para saber que você precisa se equilibrar e não potencializar o que você já tem. Então, às vezes, pessoas muito ágeis, muito leves, preferem uma prática mais fluida. Só que o que essa prática fluida, né, com movimentos mais rápidos, vai trazer para ela? Ar e éter, tudo que ela já tem. Então, às vezes, aquela prática que gera um desconforto inicial com muita permanência, para quem é vata, é exatamente o que ela precisa para equilibrar isso tudo. E quando eu falo de pita, né, aquela minha amiga que chegou com a postura e ela é super pita, o que que pita precisa? Como ele tem essa intensidade, ele precisa de espaços no corpo, espaços de pranayamas mais prolongados, para que essa intensidade se dilua dentro dele. Então ele chega querendo fazer aquela postura que estimula, ele sauda o sol 108 vezes, ó, com uma facilidade. Quando vai ser a saudação de 108 vezes, né? Só que ele fica sem espaço, então ele precisa ampliar, ele precisa alongar. Essa aula é ideal para ele. Então, o yoga, ele é terapêutico, mas se a gente olhar de uma forma mais ampla, senão você vai para uma aula agitada à noite, se você for vata ou pita, você não vai dormir antes da 1 da manhã. Então, até isso a gente ir percebendo quem eu sou, para eu saber qual a prática de yoga ideal para mim, de acordo com o meu dosha. O que é isso? De acordo com a minha natureza. Né? Qual pranayama eu faço? Qual que é o trabalho de respiração? Cada um vai ter um que é específico. Então, quem chega para fazer aula, eu sempre pergunto, às vezes tem 12, 13 pessoas, né? Agora metade presencial, metade online, essa semana tudo online. Mas é assim, eu pergunto, como está seu corpo e sua mente hoje? Que é uma oportunidade da pessoa parar e se observar. Opa, como eu estou hoje? Porque eu queria até que você falasse, cá, um pouco sobre isso, porque a gente pode estar num determinado dia com um dosha mais agravado. Eu que tenho pouco pita, se eu passei raiva, eu tô com o meu pita é bem exacerbado a hora que eu chego para aula, vamos dizer assim. Então, naquele dia, eu preciso de espaço no meu corpo para diluir aquela intensidade do fogo. Eu que sou cafa, mas passei o dia resolvendo problemas para lá e para cá, vou chegar super agitada na aula. Então, naquele dia, uma postura do guerreiro, ela vai ser terapêutica para mim, eu ficando ali 2, 3 minutos. Então, perceba, é uma alquimia, eu costumo dizer isso, né? É pegar uma turma de yoga e fazer com que todos saiam com os seus elementos equilibrados. E equilibrados não significa em doses iguais, né? Equilibrados de acordo com o que você precisa hoje, para você se sentir bem e ter sensações de bem-estar. Então, isso responde lá a pergunta do Rafa, né? Como que eu faço também para amenizar esses elementos quando eles estão um pouco discrepantes? O yoga entra como uma das terapias, né? Tanto que o yoga e a Ayurveda estão ali por isso, porque a gente vai equilibrando os nossos elementos
de acordo com os asanas, e de acordo com a permanência nos asanas. Então, é tudo de um para um mesmo. Não existe a mesma aula de yoga, porque até a gente está diferente a cada dia, né? Então, tem tudo isso. A gente tem mais 5 minutos e aproveitar o máximo de 5 minutos para o Rafa. A gente vai fazer um outro bate-papo, né, especial para colocar como que a alimentação vai ajudar cada dosha a se equilibrar. E exatamente isso que você está falando. Tem muita gente colocando nesse conflito interno de sentir que é mais que um dosha, ou respeitar o próximo, ou seu marido, igual a Aline está falando, e vice-versa, o marido também respeitá-la, de que nós somos diferentes, né? E olhamos o mundo de outra forma. Isso é muito interessante vocês perceberem. Como cada um vai ter o seu dosha, a forma, o prisma que você olha o mundo é diferente de todos. E a gente entrar nessa dança e dançar todo mundo junto no mesmo ritmo é o desafio. Entende? É a prova. Não é assim, como que vai ser? Vou tomar alguma coisa e todo mundo vai pensar igual. Isso não existe. Agir igual, responder igual. O talento está em dançarmos e sermos felizes, mesmo sendo diferente. E, gente, eu vou finalizar colocando, então, os 10 doshas. Por que tanta gente fala para mim? Cara, então eu me identifico com os 3, eu tenho coisas dos 3, então qual que eu sou? Ou eu me identifico com mais 2. A Karen colocou aí 35%, 35%, 30%. Então, a gente pode ser... Tem gente que é vata, vata, em predominância mesmo, e pita e kapha tá lá embaixo. Tem gente que é predominante em pita e os outros estão lá embaixo, predominante em kapha e os outros estão lá embaixo. Mas cada um deles tem a sua concordância também. Eu posso ser vata pita, eu posso ser vata kapha, eu posso ser pita vata, eu posso ser pita kapha, eu posso ser kapha vata, kapha pita, e eu posso ser tridosha. Eles são mais raros, são aqueles que nasceram com os 3 doshas praticamente no mesmo nível de porcentagem. Esses são os mais desafiadores para se entenderem e se tratarem. É incrível, né? Eles já nasceram para chegar nesse... Porque é exatamente o que a Malu falou, para conseguir chegar nesse equilíbrio perfeito. Porque o Ayurveda, ele quer que você volte para o equilíbrio seu de nascença. Esse é o que você vai se sentir equilibrado. É isso que a gente luta todos os dias. Então não tem problema que você se identificou com todos ou com 2 mais. Isso faz parte de você. E você se observar todos os dias, você vai chegar. Lógico que a ajuda da terapeuta ajuda, a consulta ajuda, os testes ajudam, tudo ajuda. Eu vou até postar um teste para vocês. Mas presta atenção no seu metabolismo. Presta atenção na sua fome. Então, repetindo, vata, tem dia que tem fome, tem dia que não tem, os horários mudam. Pita, tem fome intensa, não esquece de comer. Kapha, não tem fome, come para agradar o outro, come emocional, mas ele não tem fome. Então, essa é a base dos 3. E depois você sabe que você tem outras nuances que pode ser você, tá? Então, a gente vai continuar aprofundando aqui, entrar agora nos próximos bate-papos em como ajudar vocês a equilibrar, tanto no Ayurveda como no Yoga, e se identificar cada vez mais. Obrigada, Ká, pela aula. Acho que hoje foi uma aula necessária. Quantos minutinhos a gente tem para eu saber quanto eu posso falar? Tá com 58. Tá, então foi necessário. Agradeço demais. Recomendo a todo mundo que se interessou compartilhar esse conteúdo, porque a gente não encontra isso de forma fácil e tão bem explicadinha assim. Obrigada pela parceria. Nossa, uma honra. Uma honra estar com Terça você que e com vem a todos gente se vocês. Vamos se falando pelo Instagram também, Sim. gente. Mandem perguntas, mandem dúvida, que a gente vai vendo o material para melhor ajudar vocês, tá? Gratidão imensa por todo mundo aqui. Beijo na alma, gente.